Hoje é o nosso terceiro e último encontro, em que estamos aqui refletindo sobre a alegria. E realmente, em um contexto, como nós vimos e estamos vivendo, em um contexto de tanta dor, sofrimento e tristeza, talvez nada melhor do que entendermos esse remédio dado pelo próprio Deus, sabe? Essa condição para o seu povo, esse lugar, como temos falado e vivenciado aqui, sabe, Deus estabelece isso na minha e na sua vida, no meu e no seu coração. Isso é uma bênção vinda do Senhor para nós. E ela exatamente se contrapõe a tudo isso que o mundo tem tentado fazer para nos destruir. Queridos, é preciso pensar, é preciso buscar, interceder ao Senhor. Davi fez isso, Davi começou a ser consumido pelas dores da vida, pelos seus próprios erros, pelo peso do seu pecado, pelo peso de tudo que estava acontecendo ao seu redor. E ele foi se angustiando, e ele foi morrendo por dentro. Em alguns salmos desse contexto, ele começa a dizer que os ossos dele estavam em decomposição por causa dessa dor da alma. Porque é bem verdade que isso acontece. A nossa alma sofre, grita, chora. E ela então ataca o nosso corpo e fisicamente nós somos consumidos também. E começa a nos faltar força, começa a nos faltar energia. E Davi estava nesse sentimento diante de tudo que tinha acontecido na vida dele. E ele vai e ora assim ao Senhor: Pai, restaura em mim a alegria da salvação. Ele tinha perdido a alegria. A alegria dele tinha sucumbido diante de todas essas circunstâncias, diante de tudo que estava acontecendo ao redor, diante de todas as coisas que ele tinha feito de errado. A alegria dele sucumbiu, a alegria do salvo, a alegria daquele que tem um Deus, que é cuidado por esse Deus, a alegria daquele que sabe que isso aqui é passageiro. A alegria daquele que sabe que o próprio Senhor, como Ele diz na palavra, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e nos levará então para a nossa casa celestial. Davi tinha esquecido dessas coisas. Tamanho era o que estava acontecendo na sua mente, na sua alma, no seu coração, na sua cabeça. E ele então se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Ele sabia que ele já tinha sentido isso. Ele sabia que essa alegria iria se contrapor a todas essas coisas. Talvez eu e você, nós estejamos precisando muito clamar ao Senhor por isso. Por essa restauração da alegria. Porque estamos também sendo sucumbidos por tudo que nos rodeia, por tudo que está acontecendo ao nosso redor. E você pode dizer assim: André, mas é porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe tudo que eu já perdi, tudo que eu já passei. Você não sabe as dores que eu tenho dentro de mim. Eu não sei mesmo, irmão. Eu sei as que eu tenho dentro de mim. Mas Deus sabe. E uma coisa eu creio, é que independente do tamanho da ferida do seu coração, das marcas que você traz consigo, a alegria de Deus pode superar todas essas coisas. Pode trazer cura e restauração para a sua vida. Aqueles que conhecem ao Senhor, aqueles que vivem essa intimidade com o Senhor, são capazes de viver esta alegria, mesmo quando tanta coisa no mundo nos manda ter tristezas e dores. E o exemplo disso é o apóstolo Paulo. É essa carta que nós estamos vendo. Eu quero pensar com você rapidamente sobre as 2 semanas que nós aqui já falamos. O contexto de Paulo, ele está numa prisão. Ele está num momento de grande frustração. Ele está num momento de profundas dores físicas e emocionais.
ele está se sentindo sozinho. Mas é esse contexto que ele é então levado pelo Espírito Santo a escrever sobre isso, sobre a alegria. E nós vimos no nosso primeiro encontro aqui, olhando lá para o capítulo 1 e 2, Paulo então chamando a atenção de que aquilo que confortava, que trazia paz, consolo ao seu coração, era a certeza de que independente do momento da sua vida e da sua história, Deus estava cuidando dele. Então ele olhava para o passado, sabendo que por mais dolorosa que tenha sido a história, por mais difícil, ele dizia assim: eu sei que tudo contribuiu para eu chegar até Cristo. Eu sei que tudo contribuiu para eu chegar ao conhecimento de Cristo. Eu sei que as marcas da minha vida servem também como um testemunho para eu manifestar a graça e o poder do Evangelho de Cristo na minha vida. Ele fala do seu presente como a única coisa que ele podia ter de alegria era continuar então voltado para Cristo, para o Evangelho de Cristo, para o ministério de Cristo. Ele diz: o viver é Cristo, e ele diz: o morrer é lucro. Mas a tranquilidade do tema da morte para Paulo não era de um coração, como nós vimos aqui na encenação. Não era de alguém que via a morte como uma fuga, que via a morte como uma solução para os problemas que estava vivendo, não. Quando Paulo falava que a morte era lucro, era a melhor coisa que podia acontecer com ele, não é porque ele tinha ali o desejo de se matar, mas porque ele sabia que quando ele morresse, então tudo teria terminado e ele estaria sendo levado para a glória com o Senhor. É assim que eu e você temos que tratar a morte, como essa passagem, como essa porta de entrada para aquilo que nós tanto sonhamos e almejamos, para aquilo que nós cremos. É bem verdade que, infelizmente, nos contextos atuais, nós somos tanto amantes das coisas desse mundo. Nós somos tão apegados às coisas desse mundo, que quando fala em morte, então, a gente, nossa, não quer nem essa conversa. A gente quer fugir desse negócio, morte de jeito nenhum. Parece que a gente não sabe mais o que é o céu, parece que a gente não sabe o que é a glória. Ou parece que a gente tem medo de ir para o inferno. Eu nunca esqueço o pastor Russell Shedd. No final da sua vida, ele é um homem que viveu o seu ministério intensamente. E ele chegou ao final da sua vida muito doente, lutando contra muitas doenças e limitações físicas que as doenças traziam sobre ele. E em uma das suas últimas palavras, que nós temos assim gravadas em vídeo, o pastor Russell Shedd fala algo, sabe, que eu guardei assim para mim, porque ele disse que as dores que ele estava passando, as lutas que ele estava enfrentando naquele fim de vida, as tantas doenças, as tantas limitações, ele enxergava como um processo de Deus, de desmame do mundo, para levá-lo então para a glória celestial. O pastor Shedd entendia que muitas vezes é preciso que nós sintamos as dores desse mundo para aprender a desejar o céu. Às vezes é preciso que nós sintamos as limitações, as delimitações, as marcas pesadas que esse mundo traz sobre nós, para desejar ir para o céu. E ele dizia que enxergava aquele período de muitas dores como um desmame. Ele estava desejando ir para a glória, ele estava desejando não viver mais aqui, porque aqui tinha se tornado um tempo de dor, de canseira, Mas o desejo pelo céu, irmãos, não é só para aqueles que estão nos seus 90, 100 anos, aqueles que estão em doenças terminais.
Você pode ser novo e achar que está no auge da sua vida. Mas você precisa ter a certeza no seu coração que não há nada que esse mundo aqui possa lhe dar. Por mais recurso e dinheiro que você tenha, não há nada que se compare à glória celestial. Aquilo que o Senhor vai nos dar. Por isso que Paulo ele nos ensina a olhar para a glória o tempo todo. No nosso segundo encontro aqui, nós vimos Paulo falando daquilo que traz sentido à vida, daquilo que traz propósito e da importância de nós estarmos envolvidos na obra do Senhor, porque é somente nela que nós encontraremos a verdadeira identidade para a nossa vida. Passamos a nossa história aqui buscando senso de propósito em tudo o que fazemos, estabelecendo prioridades onde nós entregamos toda a nossa vida. Trabalho, família, igreja. Mas somente quando Deus, quando Cristo é essa prioridade, nós encontramos o verdadeiro senso de propósito e de identidade. E aprendemos então a lidar com as outras coisas aqui nessa vida também. Isso foi o que nós pensamos e refletimos na semana passada e vimos Paulo nos levando a ter o mesmo exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, abre mão da sua glória, do seu trono, porque é preciso renunciar, irmãos. É preciso renunciar a essas armadilhas do mundo que nos prendem, sabe? Que nos acorrentam a esse padrão mundano de felicidade que é uma mentira. Que diz que você tem que ser assim, que você tem que ter isso, que você tem que se vestir desse jeito. E aqueles que não atingem esse padrão, se veem fracassados, se veem, sabe, destruídos, se veem incapazes de viver. Essa semana eu assisti um documentário da Netflix, O Dilema das Redes. E eu gostei tanto que eu saí mandando para um monte de gente. Eu não tenho o costume de recomendar, não. Mas eu saí botando para os pastores assistir, para alguns grupos assistirem. Porque é impressionante como nós temos tentado construir a nossa identidade em cima daquilo que os outros pensam. Em cima da expectativa das pessoas. A nossa aceitação depende da aceitação dos outros sobre nós. E falando de Setembro Amarelo e de suicídio, é um dado interessantíssimo que tem nesse documentário, que mostra como na faixa etária de adolescentes, de jovens e adolescentes, como nessa faixa etária, nós encontramos um movimento claro de aumento da taxa de suicídios e problemas emocionais, como nunca antes. Totalmente contextualizado ao surgimento dessas chamadas ferramentas, né, de mídia social. Porque o jovem hoje, o adolescente, ele está totalmente preocupado naquilo que os outros vão achar e vão comentar, se ele vai receber um like ou não, se ele vai ter visualização ou não. Eu vejo isso em casa com meu filho, Samuel. Essa semana eu tentei conversar sobre isso com ele. Porque está lá, 12 anos de idade, aí fez um canal do YouTube. Quer ser o quê? Não, quer ser youtuber. Esse negócio de ter profissão, de estudar, ninguém mais quer ser engenheiro, ninguém mais quer ser... Mas quer ser youtuber. Aí ele fica pesquisando como youtuber e tal. E faz um vídeo, aí se preocupa quantas pessoas viram o vídeo. Aí vai lá e mostra, olha, né, filho? 50 visualizações e tal. E eu disse a ele, filho, isso é muito legal, isso é ótimo. Isso só não pode prender você. Você só não pode ser feliz se tiver 50 e ser infeliz se tiver só uma. Porque é isso, a gente vive aprisionado no que os outros pensam. Se nós estamos atingindo o padrão, a gente fica aprisionado a formas
E tudo hoje é isso. Tudo, se você não tiver cuidado, você se prende a isso. Se você não tiver cuidado, isso cria uma atmosfera geral e uma prisão mesmo. E deixa eu dar um exemplo para você. Por causa dessa pandemia, todas as igrejas precisaram investir muito nessa parte de rede social, de canal de YouTube, de tudo isso. E tudo isso é muito legal e é importante. Eu não quero aqui demonizar essas ferramentas não, porque elas são ferramentas e devem ser usadas para o bem. Mas se não tivermos cuidado, inclusive como igreja, nós ficamos preocupados também. Qual o número de visualizações que a gente tem no nosso culto? Aquele vídeo que a gente soltou. O pessoal está comentando alguma coisa? E se não tivermos cuidado, isso se torna uma prisão, porque a gente começa a agir para atingir a expectativa das pessoas. E perdemos o foco em Cristo. Perdemos o foco nas coisas mais importantes. Você não precisa viver, irmãos, para atingir a expectativa de ninguém sobre você. O seu valor já foi dado por Cristo Jesus na cruz. E é a partir disso que a nossa identidade precisa ser gerada. Porque na hora que esse carimbo toma a minha e a sua vida, e você entende que é um filho, uma filha amado do Senhor, sabe, reconhecido na cruz. Às vezes que o mundo, através das suas ferramentas, não reconhecer isso, não valorizar isso, isso não vai derrubar você. Porque o seu valor é determinado por algo muito maior. Então Paulo foi um cara humilhado, foi um cara açoitado, foi um cara, sabe, derrubado. Mas isso não o diminuía. Pelo contrário, ele via a glória de Cristo em tudo. Ele sabia que estava sofrendo exatamente por amor a Cristo. Mas, para terminar hoje, irmãos, nós vamos para o capítulo 4, o último capítulo dessa carta. Porque depois de falar sobre a essência dessa alegria, depois de falar da raiz, de onde nasce essa alegria, depois de falar da identidade baseada nessa alegria, da necessidade da renúncia para viver essa alegria, no capítulo 4, então, nas suas orientações finais, Paulo vai falar sobre os inimigos dessa alegria. É importante que eu e você, irmãos, nós entendamos o que é que tenta nos tirar essa alegria. É o momento final da carta, então ele vai pontuar algumas coisas aqui que aquela igreja, que aqueles irmãos precisavam ter cuidado. Porque era exatamente nessas coisas que a alegria deles, como povo, como igreja, como família, era sucumbida. Eu vou ler Filipenses 4, do verso 1 ao 13. Acompanhe aí, por favor. Filipenses capítulo 4. Verso do 1 ao 13. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos que ela possa gritar agora ao nosso coração. Que ela possa vir sobre nós, trazendo as Tuas verdades, para que todos os Teus propósitos se cumpram nas nossas vidas. Amém. É interessante que quando a gente chega nesse capítulo 4, Paulo meio que, ele não traz ele não se preocupa muito com uma estrutura, mas ele sai falando de alguns assuntos, como se fosse mesmo últimas recomendações que ele queria falar para aquelas pessoas. Nós conseguimos claramente tematizar os outros capítulos, onde ele teve uma preocupação e um foco maior em estruturar uma linha do que ele estava falando. Mas quando chega aqui nesse capítulo 4, ele meio que dá uma geral, sabe? Meio que de dizer assim, diante de tudo que eu já falei, diante do que vocês estão ouvindo e vivendo, é importante que vocês estejam atentos a essas questões. E por isso eu tomo a liberdade aqui de pontuar exatamente os inimigos daquilo que era o tema principal dessa carta de Paulo para as pessoas, os inimigos da alegria, o que podia tirar a alegria daquele povo. Eu quero falar para você de 4 inimigos, e o primeiro dele está no verso de 1 a 5. Se tem uma coisa, irmãos, que pode tirar a nossa alegria, são problemas de relacionamento. Pense aí na sua caminhada. Pare aí rapidamente para pensar e refletir um pouco. Quantas vezes em sua história, em sua caminhada, seja no ambiente da igreja, seja no ambiente da família, quantas vezes o aspecto relacional foi um fator capaz de tirar a sua alegria, de trazer sobre você mágoa, tristeza, angústia, feridas. Quantas vezes aquilo que uma outra pessoa fez foi capaz de tirar a sua alegria. Olhe para a sua história e lembre quantos conflitos familiares você viveu ou vive. Talvez no seu relacionamento conjugal, talvez no relacionamento que você tenha com seus irmãos, que não seja um relacionamento saudável. Nossa, tá difícil hoje, né, irmãos? Talvez o seu relacionamento de filho com os seus pais. Quantas vezes problemas nesse relacionamento foram destrutivos para você, e você pode trazer mágoas, marcas, angústias profundas até hoje. Mas isso pode ter sido em outro ambiente, no ambiente, sei lá, do local que você trabalhava, se achando injustiçado, revoltado com alguém por alguma coisa que fez e afetou você. Talvez seja ali no seu ambiente de vizinhança. Talvez seja no seu ambiente de igreja. Problemas de relacionamento com irmãos. Sabe, não aceitação de coisas.
problemas de relacionamento com a liderança da igreja. Como esse aspecto relacional, meu irmão, minha irmã, pode tirar a nossa alegria. Como isso pode nos ferir. E nós temos o costume de ter a dificuldade de passar por essas coisas, de superá-las. A gente tem a dificuldade de perdoar as pessoas, ou de pedir perdão a quem nós magoamos. E ficamos com essas, facas cravadas no nosso coração, promovendo dores todos os dias. Do versículo 1 ao versículo 5, Paulo vai falar sobre a importância de estar em harmonia. E ele foca em duas irmãs. Pelo contexto, parece muito claramente que essas irmãs eram líderes na igreja, porque Paulo mesmo vai dizer que elas ajudaram a construir a igreja junto com ele. E aqui no verso 3 ele vai dizer, verso 2, desculpa. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. E ele vai pedir para que outras pessoas a ajudem, né? Ele fala assim, eu peço a você, leal companheiro, que as ajude. E olha o que ele fala, pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eu falei desse texto aqui com alguns grupos menores, que eu tive contato nessas últimas semanas. E eu dizia assim, veja como esse texto traz uma verdade intrigante. Porque alguém podia dizer, rapaz, se essas irmãs estavam com um problema de relacionamento, isso são duas perdidas. Ah, não, essas aí precisam se converter. A gente não fala isso às vezes, né? Elas precisam se converter. Veja o que Paulo vai dizer. Essas irmãs estavam com um problema de relacionamento. Nós entendemos que aqui é um contexto de liderança mesmo. E aí a gente vê como isso é mais amplo dentro de uma igreja que a gente sabe, porque com certeza tinha a galera de Evódia e a galera de Síntique que não se batiam. Porque não é só uma pessoa, a gente gosta de levar os outros para a guerra, né? E aí Paulo diz assim, olha, diga a elas que elas precisam estar em harmonia no Senhor. Porque elas são crentes. Elas são batalhadoras, elas querem o melhor para a causa, elas lutaram comigo. Elas são salvas, o nome delas está escrito no livro da vida. Mas mesmo diante dessas características, elas estavam escolhendo andar fora de harmonia, fora da comunhão, fora da unidade. E Paulo sabia que essas questões podiam sucumbir, podiam destruir a alegria daquele povo, a alegria da igreja. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha causas louváveis para se chatear. Talvez as suas justificativas sejam as mais aceitáveis. De ter se magoado, de ter se ferido, de ter, se chateado. Mas por maior que seja a sua justificativa, é muito melhor você trocar isso pela paz, da comunhão e da unidade na família, na igreja, no povo de Deus. A gente às vezes passa a vida toda, irmãos, magoado. Às vezes a gente passa a vida toda, marcado. E lá no final da nossa vida a gente vê que não valeu a pena. Eu nunca esqueço o dia que o pastor Hernandes Dias Lopes pregou aqui. E ele falou sobre a experiência que ele teve. Quem estava aqui lembra, quem conhece a história dele também sabe. Que ele teve um irmão assassinado, né? Quando o irmão dele foi assassinado, ele ficou cerca de 7 dias sem falar. Sem dar uma palavra. E ele diz que depois de 7 dias, a primeira coisa que ele falou foi que perdoava o assassino. E quando perguntaram a ele por que ele fazia isso,
porque ele estava fazendo isso, e o cara tinha tirado a vida do irmão. Ele falou uma coisa que também me marcou. Ele disse assim: ou eu perdoaria ele, ou eu carregaria ele comigo a vida inteira. Ou eu perdoaria e me libertaria dele, ou ele viria agarrado comigo todos os dias, quando eu acordasse, do dia que eu acordasse à hora de dormir, porque eu estaria lembrando, eu estaria nutrindo mágoa, essa ferida estaria gritando no meu coração. Então, ou eu perdoaria, ou eu carregaria ele para o resto da minha vida, e eu não queria fazer isso. E muitas vezes nós escolhemos carregar, sabe, essas mágoas, essas pancadas, a nossa vida inteira. E isso tira a nossa alegria. Lembra do que nós falamos também na semana passada, lá do capítulo 3 de Paulo? Paulo era um cara cheio de coisa. Paulo era revoltado com ele, pelas coisas que ele tinha feito. Paulo também era revoltado por muitas pessoas que o traíram. Quantos açoites Paulo levou, quantas prisões. Mas ele dizia assim: olha, o que eu faço é esquecer das coisas que ficaram para trás. Porque somente assim eu prossigo para o alvo. Somente assim eu consigo chegar em Cristo. Cuidado, querido, para não destruir a alegria do seu casamento, da sua casa e da sua família, para não destruir a alegria da unidade e da comunhão da igreja. Nós às vezes nos apegamos em, sabe, em coisas tão pequenas. Nós às vezes nos apegamos em coisas que quando a gente solta e vive sem aquilo, a gente vê que não faz falta nenhuma. E por causa dessas coisas, nós deixamos a alegria do nosso coração se perder. Paulo vai dizer no verso 4, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, e seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Ele vai dizer, olha, se tem uma coisa entre vocês que precisa ser conhecido, é o amor, é a harmonia, é o relacionamento. E esse perto está o Senhor tem dois sentidos. É o Deus que está perto de nós hoje, e por isso nós precisamos ser assim, mas também é o Deus que está perto de voltar. Mas o segundo inimigo, e nós vemos aí a partir do verso 6, eu não vou nem me demorar muito nesse ponto, porque na quarta-feira passada, quarta-feira agora, o pastor Diego pregou sobre esse texto, exatamente falando sobre esse tema. Mas o segundo inimigo da alegria, irmãos, é a ansiedade. A ansiedade e o medo. É interessante aqui que na encenação, né, a personagem, ela, por mais de um momento, ela encena aqui um processo de enforcar, né, de botar uma corda no pescoço e puxar. E é interessante que quando nós vamos para a tradução dessa palavra, na raiz dela, na tradução do que é ansiedade, traz exatamente na sua raiz esse sentido de sufocamento. Ansiedade é algo que vai lhe sufocando, você perde o ar. Você passa a sentir tanta angústia, tanto medo, que isso começa a afetar o seu corpo, você perde respiração. E Paulo vai dizer assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Difícil, né, irmãos? Dá vontade de dizer assim, como Paulo? Como eu não vou estar ansioso diante de tudo que está acontecendo na minha vida? Diante de tantas incertezas, diante de medo? Como não despertar ansiedade? Em meio a essa pandemia, todo esse contexto que nós vivemos. Ele diz assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. E ele diz assim, mas façam o seguinte. Está aqui na continuação do verso 6. Peguem tudo que aflige, que dói em vocês, que traz medo,
E ele diz assim: entreguem isso ao Senhor. Entreguem isso ao Senhor em oração, em súplica, que é quando nós, sabe, pedimos mesmo e choramos e nos angustiamos e falamos e botamos para fora, porque tem que falar mesmo, irmão. Tem que falar o que está sentindo, tem que falar o que está trazendo medo, tem que falar o que está angustiando o coração. Paulo sabia disso, sabia da importância disso, sabia que isso faz parte do processo de cura. E ele diz, sabe, coloque isso diante de Deus através de súplica. Daquela que você se abre, que você rasga o coração mesmo. E diz, Senhor, não aguento mais, me ajuda. Mas também com ação de graças. Mas também agradecendo por aquilo que você tem. Porque se tem uma coisa que a ansiedade faz comigo e com você, é tirar o nosso foco de tudo que nós somos, que temos, para colocar em tudo que nós não somos e que não temos. E a gente vive ansioso pelo dia de amanhã, a gente vive ansioso se as coisas vão acontecer, se elas vão chegar, se vai ser assim, se não vai. E perdemos totalmente o foco em tudo que Deus já fez na nossa vida. Por isso que às vezes o coração grato, ele ajuda a combater a ansiedade. Por isso que às vezes é importante a gente ver situações mais difíceis que a nossa, para aprender a agradecer nos momentos difíceis. Eu lembro tão claramente disso, eu lembro naquele momento difícil em que nós passamos com o nosso pai ali no hospital, e vivenciando ali já quase 30 dias de UTI, eu ficava, meu Deus, não é possível, 30 dias aqui nessa... Mas aí começava a conversar com algumas pessoas ali, irmãos. E eu encontrei filhos ali que estavam há 60, 90 dias, cuidando da sua mãe, cuidando do seu pai. Eu vi pais e mães ali que estavam há 6 meses, com a criança ainda pequena, numa UTI. Aí quando você vê isso, você diz assim, como é que eu estou reclamando de estar aqui há 30 dias? Se eu vi irmãos lá indo visitar o pai, e quando chegava lá a notícia era que o pai tinha morrido. É impressionante como às vezes Deus precisa nos mostrar cenários mais difíceis que o nosso, para que a gente tenha o coração de agradecer, um coração grato por aquilo que nós vivenciamos. Porque se nós achamos que somos a maior vítima do mundo, achamos que o nosso problema é o maior de todos, e Deus nos coloca num contexto em que nós entendemos que se tem uma coisa que deve nos aproximar é o sofrimento, porque esse é um barco que todos nós estamos dentro, meu irmão. Então a gente tem que se jogar nos braços do Senhor com súplica, mas também com gratidão. Talvez você tenha perdido muita coisa, mas eu sei que Deus tem cuidado de você. Você consegue enxergar o agir de Deus na sua vida. É possível encontrar coisas para agradecer ao Pai. O fato de você poder estar aqui hoje, muitas pessoas não podem. Ele vai dizer que quando nós fazemos isso, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, né? Essa paz, essa satisfação, essa alegria que, como nós falamos aqui, é ultra circunstancial, ela foge à explicação humana. Ela guardará o vosso coração e mente. E esse guardará é interessante, é um vigia mesmo, é um soldado. A paz vira um soldado que fica na frente do seu coração e mente, não deixando nenhum pensamento ou sentimento destrutivo vir sobre você. Porque esse é o terceiro inimigo que eu quero falar com você. E está aí a partir do verso 8. O terceiro inimigo, irmãos, que pode tirar a nossa alegria
está relacionado exatamente a pensamentos e comportamentos destrutivos. É quando nós ouvimos, por exemplo, uma palavra como essa, quando nós sabemos o que é que Deus quer, qual é a vontade dEle, quando nós sabemos qual é o melhor caminho, mas insistimos em tomar decisões erradas, em alimentar a nossa vida de fontes, mundanas, seculares. Paulo vai dizer que tudo isso que nós ouvimos, tudo isso que o Evangelho nos traz, precisa se transformar em vida prática, meu irmão. Senão não tem valor, força alguma, se ficar somente no campo da teoria. Veja o verso 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim. E veja como no verso 8 ele começa a dizer que de uma forma prática, presta atenção, você precisa alimentar a sua vida, o seu coração, a sua mente de coisas que vão te levar até Deus, que vão te manter no caminho do Senhor. Por isso que ele diz, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, traga isso para a sua mente, para o seu coração no dia a dia, ponha isso em prática. O problema é que nós vivemos uma cultura em que o único contato que nós temos, por exemplo, com a palavra do Senhor é aqui. No seu dia a dia, quando você sai daqui, você vai passar a semana inteira se alimentando de um monte de coisa. Nós temos hoje uma realidade de pouquíssima leitura da Bíblia por parte das pessoas. Há um tempo atrás colocamos um vídeo aqui em que falava sobre isso. Sobre como uma simples rotina de leitura, de alimentação da palavra de Deus pode trazer muito mais encorajamento, exortação e cura para as doenças da alma. Não é à toa que no momento em que ninguém tem tempo para ler a Bíblia, as doenças emocionais estão muito mais presentes. Porque estamos deixando de desfrutar dessa paz que a palavra diz que nós recebemos. A gente vira à noite, gente, assistindo um monte de coisa, assistindo série, assistindo filme. A gente gosta de ler um monte de coisa também, um monte de ficção. Talvez nada disso seria problema se viesse associado à mesma intensidade de prática que nós tivéssemos de nos alimentar das coisas de Deus, das coisas da palavra, das coisas que enchem o nosso coração. Mas a verdade é que essas coisas substituem a palavra e os ensinos de Deus. E aí eu sei, a gente vai olhar e vai dizer, não, mas tem problema eu ver isso não aqui, não tem apologia a nada de errado. A gente enche a nossa mente e o nosso coração a semana inteira daquilo que não está fincado na palavra de Deus. E aí, meu irmão, nosso coração, a nossa mente vai ficando fragilizada. E o inimigo vai encontrando as oportunidades de fincar as flechas dele em nós. Ao invés da gente ir se alimentando e fortalecendo o nosso coração e a nossa alma, com os remédios, com aquilo que Deus tem nos dado diariamente, está disponível para nós. Nós nos alimentamos de um monte de outra coisa que o mundo dá. E aí o nosso coração fica desprotegido. Sabe os guardas que Paulo fala aqui? Olha, e a paz de Deus vai guardar o seu coração, no sentido de Deus coloca 2 guardas à frente do seu coração e blinda e protege diante das flechas do inimigo. A gente deixa de ter esses 2 guardas, aí o que chega entra no coração e vai para a nossa mente, e se transforma em ações e comportamentos destrutivos na nossa vida. Paulo vai dizer, ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Nós estamos com uma geração enferma, irmãos. E essa geração não está limitada a uma geração mais nova, não. É uma geração inteira de crianças
a adultos, enfermos, com corações desprotegidos, sendo atacados por tudo que tem acontecido e não tendo força para enfrentar tudo isso. E aí isso tem refletido em quê? Exatamente em vidas destrutivas, em relacionamentos destrutivos, divórcio, separação, violência, quebra de relacionamentos. Mas o último inimigo, para encerrar, o último inimigo da alegria que Paulo fala aqui, é o inimigo da insatisfação, da murmuração, sabe? É aquele que, desde o momento que a gente acorda para a hora que a gente vai dormir, a gente está reclamando das coisas. Sabe, nada parece que presta mais. Nada parece que funciona. Tudo está ruim. E aí do verso 10 ao verso 13, Paulo vai falar da situação dele, só para rapidamente lhe explicar o contexto. É porque Paulo recebia ofertas dessa igreja. Essa igreja de Filipos se tornou muito especial na vida do apóstolo Paulo, porque independente do tempo que ele viveu nela, mas mesmo quando ele sai dela e vai para outras viagens, essa igreja continuou sustentando, mandando para ele ofertas para que ajudasse na caminhada, na vida dele. Nós sabemos em grande parte das suas viagens missionárias, Paulo trabalhava, ele era fazedor de tendas, ele vendia as tendas para se sustentar. Mas também ele era ajudado por igrejas que tinham coração missionário, coração voltado para a obra. E a igreja de Filipos era conhecida por isso. E ele vai dizer assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato vocês se interessaram, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Aqueles irmãos os estavam ajudando novamente. Mas ele vai dizer assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Esse é o primeiro grande ensino que Paulo fala nesse contexto, irmão. Paulo está falando aqui de um tema pesado e crítico para todos nós, que é relacionado ao sustento, à vida financeira, que pode destruir casamentos, que pode destruir famílias, que pode destruir uma vida. E Paulo traz um grande ensino aqui, ele vai dizer assim: olha, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. Porque esse é um grande problema, quando nós não entendemos que é necessário se adaptar muitas vezes às situações. Quantas vidas estão sendo destruídas porque a pandemia chegou e mexeu pesado com a condição de muita gente. E de repente a pessoa perde o seu emprego, ou de repente ela tinha um comércio que passou, sei lá, até 20% só do que tinha antes. E se ela não entender que precisa se adaptar à nova situação, ela quer continuar vivendo do mesmo jeito, da mesma forma. E isso vai fazer o quê? Isso vira um buraco. Que quando você vê, você está dentro, totalmente destruído, sem saber como fazer. Quantas pessoas não sabem se adaptar aos momentos difíceis que enfrentam? Querem continuar sempre vivendo da mesma forma, querem manter sempre o mesmo status. E Paulo vai dizer: olha, eu aprendi, e a gente só aprende vivendo. Isso quer dizer que ele viveu diferentes situações. Paulo vai dizer que viveu momentos de fartura e soube viver. Porque tem outra coisa também, é preciso aprender a viver em momentos de fartura. Da mesma forma que é preciso saber enfrentar momentos de escassez, é preciso saber lidar com o momento de fartura. Porque muitas vezes em momento de fartura a gente acha que é topado demais, a gente esquece de Deus, esquece de ajudar pessoas, esquece das pessoas que estão ao nosso redor. Fica cego, se acha logo o cara. Ele diz assim: eu aprendi a me adaptar, a viver em todas as situações.
nós vamos enfrentar aqui nessa vida, meu irmão. Momentos de paz, mas também momentos de duras batalhas. E precisamos nos adaptar para enfrentar isso. Às vezes, o marido sabe que a situação está muito difícil, que está muito complicado, mas ele não tem nem coragem de falar para a esposa. E aí fica a esposa e os filhos vivendo numa realidade, e o marido sabe que está em outra. Nossa, e como isso cria um ambiente destrutivo. Porque sabe quando é que ele vai dizer? Quando a situação está insustentável. E aí é quando não sabe nem mais que alternativa ter diante daquele buraco, daquele rombo financeiro que a família chegou. A pandemia está tendo que levar muitas pessoas a se adaptarem a uma nova realidade. É isso mesmo, isso é verdade. Muitas famílias estão tendo que fazer duros ajustes. Muitas famílias estão tendo que renunciar e abrir mão de muita coisa. Coisas que a gente fazia não vai poder fazer mais. Tem família que está precisando tirar filho de escola particular para colocar em escola pública, porque no momento atual não dá para pagar a escola particular. Mas tem algumas que vão preferir passar 1, 2 anos lá brigando com o filho na escola, sem ter condição de pagar a escola e criar um rombo de dívida. E eu não estou falando aqui que a educação do seu filho não é a coisa mais importante. Eu estou falando que em momentos de lutas e de guerras é preciso se adaptar. Mas mais do que se adaptar, é preciso ter o coração fincado e firmado em Cristo, de forma que essa nova realidade não seja capaz de tirar de você a sua alegria. Porque a sua alegria não deve estar na situação atual que a sua família enfrenta. Se sua feira está muito grande, você pode fazer 3 por mês. Se você pode sair para passear todo fim de semana. Se você pode ir no shopping e comprar o que quiser. Se a sua alegria estiver firmada nessas coisas, no primeiro momento de adaptação, você vai perdê-la. Paulo diz assim: eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Verso 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo do muito ou passando necessidade. E é aí, irmãos, nesse contexto que ele fala o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E sabe por que eu estou falando isso? Porque se tem um versículo que a gente usa errado é esse, viu? Se tem um versículo que a gente usa errado, irmãos, é esse. A gente gosta de usar esse versículo para dizer assim: vai em frente, meu irmão. Você vai vencer em tudo. Vai em frente que Deus vai lhe dar tudo, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Mas esse tudo é sofrer, é passar necessidade, é passar fome, é não ter tudo o que quer. A gente leva esse tudo muitas vezes para o caminho da prosperidade. Deus vai me levar a ter tudo. Só que o tudo é o sofrimento também, é a dificuldade. É que nem aquele texto, 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente usa esse versículo para dizer assim: tudo que Deus vai fazer na minha vida vai ser coisa boa. Vai, na visão dele. E na visão dele, muitas vezes o melhor para mim e para você é enfrentar um deserto. Porque no deserto a gente aprende mais. Na visão dele, muitas vezes nós vamos precisar sofrer, perder, ter coisas arrancadas de nós, enfrentar lutas e dificuldades, porque é nesse processo
que Ele nos molda, que Ele nos transforma, que Ele nos leva à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nunca esqueça o que o pastor Ronaldo falou uma vez. Deus está muito mais preocupado com a sua salvação do que com o seu bem-estar aqui na terra, meu irmão. Porque o propósito dele é eterno. E muitas vezes é a dor e a ferida que vai nos moldar aquilo que está na sua palavra, porque senão a gente vive preso, conectado às coisas desse mundo, no modelo mental, sabe, totalmente deturpado daquilo que está na palavra de Deus. Então é preciso estar contente em todas as situações, irmãos. É preciso sentir alegria, mesmo quando talvez você tenha tudo, sua carteira esteja recheada, sua conta no banco esteja transbordando. Mas é preciso ter alegria também, quando o dinheiro está pouco, quando mal você tem para pagar as contas, quando não dá para sair para passear, tem que ficar em casa mesmo, quando tem que passar muito tempo com a mesma roupa, porque não dá para comprar roupa nova, quando tem que conviver em casa, às vezes, com tudo quebrando, porque não dá para comprar móvel, não. Quando algumas coisas que você estava acostumado a ter e viver, e até algumas coisas que você estava acostumado a ter no seu armário, não tem mais. Quando tem que mexer no comportamento, quando tem que mexer no padrão das crianças, enfim, de todos da casa. É preciso que essas coisas também não roubem a nossa alegria. Porque é exatamente a certeza, sabe, de que independente da circunstância, se na fartura ou na escassez, Deus continua cuidando de você. Você precisa entender que a fartura não é a prova do plano de Deus. Porque senão, quando você estiver na escassez, você está em maldição. Que eu sei o que é isso que muita gente prega e ensina. Está passando necessidade, irmão, vê aí, tem algum problema aí, resolve aí com Deus. Porque parece que o amor de Deus é manifesto somente na fartura. E se eu estou enfrentando o desemprego, se eu estou enfrentando a escassez, se eu estou enfrentando um momento difícil, então não é o amor de Deus, é o castigo, não. O amor de Deus é manifesto na fartura e na escassez. Porque com Ele, nós podemos atravessar todas as situações. É aí que entra esse texto. Eu tudo posso naquele que me fortalece.